O ano era 1999 e o mundo não estava preparado para o impacto de Matrix. Mesmo com uma ideia tão diferente dos longas de ação que faziam sucesso na época, as criadoras Lana e Lily Wachowski não tiveram medo e colocaram esse filmaço no mundo. E ainda bem, porque a história, que se tornaria uma franquia estrelada por Keanu Reeves, é hoje um marco na cultura pop. Mesmo nos dias de hoje, Matrix ainda é referenciado e comentado por todo mundo, tanto que o quarto filme da franquia foi um dos lançamentos mais esperados de 2021. Dessa vez, depois de muitos anos juntas, as Wachowski, como são conhecidas, não são uma dupla em Matrix Resurrections, e somente Lana assina o roteiro e direção desse filme. Mas neste retrato, a gente te explica quem são as mentes brilhantes por trás da franquia e por que elas não estão trabalhando juntas no mais novo longa deste universo. Mas antes de começar, lembra de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar qual o próximo retrato você gostaria de ver por aqui. Nossa história começa um pouco antes do nascimento de Lana e Lily. Sabe como dizem que a veia artística é algo herdado da família? Pois bem, Lynne Luckinbill até tinha jeito para pintura e artes plásticas, além de ter alguns familiares envolvidos com o cinema. Lynne é a filha de Lawrence Benedict Luckinbill, que foi um produtor respeitado em Hollywood, e irmã de Lawrence Luckinbill, o cyborg de Jornada das Estrelas 5, A Última Fronteira. Apesar de uma relação tão próxima com o meio artístico, ela decidiu trabalhar como enfermeira depois que se casou com o empresário Ron Wachowski. Mal sabia ela que todas as suas 4 filhas, Lana, Lily, Laura e Julie, continuariam um legado artístico de seus antepassados. Sim, é de família. Lana e Lily já nasceram com a paixão por arte e cinema na veia. Hoje, Laura e Julie também trabalham na indústria, mas com funções nos bastidores, longe dos olhos do público. A dupla de diretoras são as mais velhas das irmãs. Lana nasceu em 21 de junho de 1965, já Lily em 29 de dezembro de 1967, ambas da cidade de Chicago, Illinois, onde passaram a infância e adolescência sonhando em trabalhar com cinema. As duas estudavam em uma escola pública da cidade, onde passavam o recreio jogando Dungeons & Dragons e faziam ilustrações imaginando mundos e personagens. Lana diz que se sentia pertencente naquele ambiente e se identificava com os colegas. Mas tudo mudou quando as irmãs foram transferidas para uma escola católica, onde a separação de gênero, do uniforme às filas indianas, era constante. De acordo com Lana, abre aspas, na escola pública eu brincava com as garotas, tinha cabelos longos e todo mundo usava jeans e camisetas. Na católica, as meninas tinham que usar saia e os meninos calça. Me fizeram cortar o cabelo e eu era colocada como um dos meninos. Lily, que é mais reservada sobre os traumas da infância, chegou a falar sobre como, na adolescência, uma saída para as irmãs escaparem da realidade foi se juntar ao grupo de teatro da escola, onde podiam brincar com vestidos e viverem outros personagens. Mas para Lana esse não foi um escape suficiente de uma juventude como uma pessoa transgênero, que ainda não se compreendia como tal. Ela chegou a planejar suicídio e escreveu uma carta para se despedir dos pais. Em seguida, ela foi para o metrô concluir os planos, mas foi impedida por um estranho que não falou nada ou tentou dissuadi-la de pular nos trilhos, mas só a ficou encarando, o que já foi suficiente para ela mudar de ideia. He stares at me the way animals stare at each other. I don't know why he wouldn't look away. All I know is that because he didn't, I am still here. Bom, obrigada, estranho do metrô, afinal, devemos muito do que conhecemos de cultura pop à criatividade de Lana e Lily, e não só por conta de Matrix. A introdução da dupla nesse meio nerd foi a partir da série de quadrinhos Ecto Kid, de Clive Barker, para Marvel Comics, que Lana e Lily escreveram juntas. Na época que essa oportunidade apareceu, as duas haviam ingressado na faculdade e estavam pela primeira vez na vida morando separadas. Lana foi para Bard College, enquanto Lily estudou na Emerson College, no começo dos anos 90. Porém, 3 anos depois, elas largaram tudo para viverem juntas novamente. Por um tempo, só esse trampo nos quadrinhos não era o suficiente para pagar as contas e elas foram trabalhar com carpintaria, até abriram uma loja de materiais de construção. Mas não tiveram uma carreira muito longa nesse ramo, porque o talento das irmãs para cinema logo foi notado. Barker levou as Wachowski para escrever nas linhas editoriais que a Marvel estava lançando, Epic Comics e Razorline, e o trabalho delas acabou chamando a atenção do ator Mel Gibson, que também fazia as vezes de produtor nos anos 90, quando o nome dele valia muito dinheiro. Tanto dinheiro que o Gibson ofereceu $1 milhão para o Du fazer o roteiro de um filme que ele estava bolando.
Sem grana para pagar o aluguel, Lana e Lily toparam de primeira oportunidade de trabalhar com um dos grandes atores do momento e o filme Assassino acabou saindo do papel e se tornou o primeiro trabalho das Wachowski no cinema. No entanto, o longa foi um fracasso. Sem medo da retaliação e sabendo que o roteiro delas estava de acordo com a proposta do filme, a dupla de roteiristas falou à imprensa sobre o fracasso do longa e foram categóricas. A culpa é do diretor escolhido, Richard Donner, que desprezou pedaços importantes do roteiro. Elas ficaram tão insatisfeitas que até tentaram tirar o nome delas dos créditos, ignorando os conselhos de uma das estrelas de Assassino, Sylvester Stallone. Ele considerou a atitude delas uma loucura, já que era o primeiro longa da dupla e uma grande oportunidade de projeção para suas carreiras. Mesmo depois de Assassino, o trabalho das irmãs ainda era muito elogiado dentro da Marvel. Isso chegou aos ouvidos do produtor gigante da indústria, Dino De Laurentiis, que ofereceu 10 vezes mais que Mel Gibson para ter Lana e Lily no próximo filme que ele iria produzir. E dessa vez as duas foram rápidas e negociaram entrar no trabalho com a condição de que, além do roteiro, também seriam responsáveis pela direção. E assim foi feito o filme Ligadas pelo Desejo, que conta a história de uma mulher que decide abandonar o marido abusivo, um chefão da máfia, para fugir com uma ex-presidiária com quem troca juras de amor. De Laurentiis queria que o casal principal da trama fosse hétero e não lésbico, mas as irmãs conseguiram manter a história original como pensaram. All right. One drink. Oh, what you like? Mas o estouro ainda estava por vir. Matrix foi o projeto seguinte das irmãs e foi a revolução que foi, né? O roteiro, o visual, os efeitos especiais, tudo presente na criação das Wachowski ficou marcado na história do cinema. Inclusive, foi a partir daí que elas começaram a ser conhecidas como as Wachowski, não só nos bastidores do cinema, mas também no mundo inteiro. Quem conhece cultura pop e ficção científica a fundo consegue perceber algumas referências em Matrix que podem ter ajudado as irmãs a criarem a história, como Akira, Ghost in the Shell, Metrópolis, Neuromancer e outras mais. Porém, mesmo com tantas inspirações, Matrix é uma obra original e ninguém entendia muito bem como as duas chegaram naquela criação. E isso até muito recentemente, quando a Lily fez algo que não é muito comum da parte dela e abriu as questões pessoais que inspiraram a história de Neo. Segundo ela, Matrix é uma alegoria à experiência de transição de gênero que as irmãs estavam enfrentando paralelamente à criação da história. Essa era a intenção original, mas o mundo ainda não estava exatamente preparado para isso, disse a Lily Wachowski. Ela revelou ainda que inicialmente esse comentário sobre gênero ficaria mais claro através do personagem Switch, que significa literalmente trocar. We had the character of Switch, who was like a character who would be, you know, a man in the real world and then a woman in the Matrix, and you know, that's both were where our headspaces were. Elas acabaram mudando de ideia sobre esse detalhe, mas a alegoria trans do filme ainda está presente. Um dos exemplos mais claros é a jornada de Neo, que passa a história inteira lutando para afirmar a sua verdadeira identidade e repetindo o tempo inteiro o seu verdadeiro nome para o agente Smith, que insiste em chamá-lo por um nome morto. A inspiração fez ainda mais sentido quando Lana revelou que, na época que estava criando Matrix, ela já havia começado a sua transição de gênero. Para Lily, que ainda não havia começado a transição e somente acompanhou o processo da irmã, acabou também contribuindo para criar Matrix, que, segundo ela, nasceu de muita raiva e ódio contra o capitalismo, estruturas corporativas e suas formas de opressão. Foi ainda durante a produção de Matrix Revolutions e Matrix Reloaded que Lana assumiu para a família que era uma mulher trans. A diretora diz que perdeu o sono em várias noites com isso, mas felizmente foi acolhida pela sua mãe e irmãs. Lana preferiu ser discreta para o público sobre sua transição, mas a partir de 2003 surgiram diversos rumores na imprensa e uma série de reportagens em tom pejorativo sobre a co-diretora de Matrix. Foi só em 2010 que ela se sentiu pronta para se assumir publicamente, passando a assinar oficialmente os seus trabalhos como Lana Wachowski. 6 anos depois, foi a vez de sua irmã Lily passar por uma situação semelhante. Ela diz que foi mais fácil explicar sua transgeneridade para a família e amigos, já que Lana tinha passado por isso antes. Ela também pretendia passar por esse momento de forma privada, mas teve uma experiência bem hostil com a imprensa. A diretora publicou uma carta aberta no jornal Wind City Times, explicando que haviam jornalistas indo na casa dela e ameaçando expor sua transição e dando um prazo máximo para ela dar uma declaração antes que isso acontecesse.
Na carta, Lily também critica o senso de imediatismo que as pessoas têm quando se fala de transição. Nas palavras dela, abre aspas, "Na minha realidade, eu venho transicionando a vida inteira e eu vou continuar transicionando até morrer, já que o espaço entre masculino e feminino é tão infinito quanto o espaço entre 0 e 1. Nós precisamos elevar o diálogo para além da simplicidade da binariedade." Enquanto tudo isso acontecia em suas vidas pessoais, as duas seguiram trabalhando em grandes projetos. Uns muito cultuados, outros nem tanto. Além de 2 sequências de Matrix, as irmãs escreveram V de Vingança e fizeram a dobradinha de roteiro e direção em Speed Racer, A Viagem e O Destino de Júpiter. Mais recentemente, elas assinaram Sense8, série que reuniu tantos fãs que forçou a Netflix a produzir um episódio de 2 horas para concluir a história, mesmo depois de cancelar os episódios regulares. Mas, lá no fundo, Lily ainda estava cultivando um antagonismo pela indústria, algo completamente compreensível depois do que as duas passaram. E o público também não ajudou muito, já que a metáfora das pílulas em Matrix, da coisa de escolher entre a vermelha e a azul, acabou sendo apropriada por movimentos conservadores. Em 2020, após uma troca de mensagens entre Elon Musk e Ivanka Trump usando essa metáfora, Lily Wachowski respondeu à altura. Assim, Lily acabou ficando cansada de metáforas e criou um projeto que fosse mais direto ao ponto. Por isso, produz e às vezes dirige a série Work in Progress, que conta a história de uma mulher lésbica que se apaixona por um homem trans. E sim, ela entrou nesse projeto sozinha. Engana-se quem pensava que Matrix Resurrections é o primeiro projeto que uma Wachowski faz solo. Sempre fiz trabalhos que queria ver, mas agora estou aqui, uma mulher trans orgulhosa, e não há espaço para interpretações erradas sobre o que é essa série. Essa parte é extremamente satisfatória para mim. Eu posso apenas brincar em uma terra queer. He's a guy. He's trans. He's a man. Who's a man? Abby's new girlfriend. O trabalho na televisão deixou Lily tão confortável que ela fala em uma certa dificuldade de se ver em um projeto de cinema novamente. Por isso, não ficou tão empolgada quando a Lana apareceu com a proposta de um novo Matrix em pleno 2021. Além disso, recentemente as irmãs passaram pelo luto de perder o pai e a mãe com poucas semanas de diferença, e cada uma lidou com isso de maneira diferente. A Lily disse, não queria ter passado pela minha transição, toda essa perturbação na minha vida, o sentimento de luto pelos meus pais, para voltar a algo que eu já fiz e meio que andar por um caminho que eu já andei. Parecia emocionalmente insatisfatório. Já a Lana, no entanto, pensou exatamente o oposto. Nunca foi interessante para mim, como ideia, continuar a franquia. Eu não sabia exatamente como processar esse tipo de luto. Eu não tinha experimentado isso de perto. E então, uma noite, eu estava chorando e não conseguia dormir, e de repente meu cérebro explodiu toda essa história. Eu não poderia ter minha mãe e meu pai, mas de repente eu tinha Neil e Trinity, indiscutivelmente os 2 personagens mais importantes da minha vida. Lana e Lily são extremamente talentosas trabalhando juntas, mas também são pessoas com sentimentos e processos pessoais, e pelo jeito isso também acaba rendendo boas histórias para o cinema, e a sorte é a nossa. Você gostou de Matrix 4? Acha que Lana fez um bom trabalho sozinha ou você não vê a hora de ver novas parcerias com a irmã? Deixa sua opinião aqui nos comentários e lembre-se também de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal para não perder os nossos próximos retratos e outros conteúdos. Um beijo e até!